The Monkees, uma série de televisão explosiva dos anos 1960, com suas músicas animadas e humor excêntrico, transformou quatro jovens em ícones da cultura pop. Mas por trás dos sorrisos radiantes na tela havia segredos obscuros. Alguns morreram inesperadamente, outros sucumbiram ao vício em drogas. Vamos explorar a verdade e respeitar o legado que eles deixaram. Vamos começar. Davy Jones, como Davy David. Thomas Jones nasceu em 30 de dezembro de 1945 em Longside, Inglaterra, e tinha um espírito artístico desde cedo. Com apenas 20 anos, tornou-se o coração romântico dos Monkees na televisão de 1966 a 1968, conquistando o público com sua beleza. Charme travesso e voz suave em sucessos como Daydream Believer e I Wanna Be Free. David Jones não foi apenas o rosto da banda, mas também a alma de todos os 58 episódios, deixando uma profunda impressão no coração de milhões de adolescentes que amavam este ídolo britânico. Ele faleceu em 29 de fevereiro de 2012, aos 66 anos, após sofrer um ataque cardíaco repentino em sua amada fazenda de cavalos na Flórida, onde passava o tempo treinando e cuidando dos cavalos que amava como se fossem da família. O corpo de Jones foi cremado e suas cinzas divididas em várias partes, uma colocada ao lado do túmulo de seus pais na Inglaterra e a outra enviada para uma igreja na Pensilvânia que ele havia comprado para restaurar como um memorial ao seu legado musical. Em 2012, o patrimônio líquido de Jones foi estimado em US 5 milhões, proveniente principalmente de royalties musicais, aparições na televisão e alguns investimentos imobiliários. Embora ele ocasionalmente tenha enfrentado dificuldades com divórcios e disputas de propriedade. A vida conjugal de David Jones foi tempestuosa e trágica. Ele foi casado 3 vezes, primeiro com Linda Haynes, de 1968 a 1975, depois com Anita Pollinger, de 1981 a 1996, e finalmente com Jessica Pacheco, de 2009 até sua morte. Esses relacionamentos deram à luz 4 filhas para Jones, mas também trouxeram grande sofrimento, especialmente para sua última esposa, com quem ele e ela se acusaram repetidamente de abuso emocional no tribunal. As pressões da fama, uma agenda de apresentações exigente e casamentos fracassados levaram Jones a recorrer ao álcool e às drogas no final da década de 1960. O que ele admitiu em seu livro de memórias de 1987, They Turned Me Into a Monkey. Como resultado, sua saúde cardiovascular se deteriorou rapidamente, levando a um trágico ataque cardíaco que lhe tirou a vida aos 66 anos. Robert Michael Nesmith nasceu em 30 de dezembro de 1942 em Houston, Texas, e desde cedo foi um aspirante a artista. Aos 23 anos, tornou-se parte integrante dos Monkees de 1966 a 1968, ganhando o apelido de Barry Hat, por seu característico chapéu de lã e estilo irresistivelmente rústico. Nesmith não era apenas o guitarrista principal do grupo, mas também sua alma criativa, contribuindo para sucessos como Mary Mary e The Girl I Knew, Somewhere, e liderando seus companheiros de banda na batalha pelo controle de sua música no ambiente restritivo do showbiz. Ele faleceu em 10 de dezembro de 2021, aos 78 anos, após sofrer um ataque cardíaco em sua casa em Carmel Valley, Califórnia. Suas cinzas foram mantidas em segredo pela família, de acordo com seus últimos desejos para cerimônias fúnebres privadas. O patrimônio líquido de Nesmith em 2021 é estimado em US 50 milhões, incluindo uma grande herança de sua mãe Beth Nesmith. Graham, a inventora do papel líquido, além de ganhos com música, produção e investimentos ao longo de sua carreira,
Apesar de sua riqueza, ele lutou contra um longo processo judicial contra a PBS na década de 1990 sobre direitos de distribuição de vídeos, um caso que terminou em seu favor com um acordo de US 48 milhões, mas que também o deixou emocional e financeiramente esgotado. A vida pessoal de Michael Nesmith também foi repleta de turbulências. Ele foi casado 3 vezes com Phyllis Ann Barber, 1964, 1972, Catherine Bild 1976 e Victoria Kennedy, 2000-2011, deixando 4 filhos de cada relacionamento, devido a esses rompimentos conjugais, especialmente com sua primeira esposa. Nesmith não conseguiu restaurar totalmente seus laços familiares por anos. Além disso, dor da perda da mãe em 1980, quando Betty faleceu, atingiu o coração de um filho que se orgulhava de sua herança. Nesmith admitiu lutar contra a depressão principalmente após o fracasso comercial de sua banda, a First National Band, apesar da aclamação da crítica. Ele retornou corajosamente aos palcos, apresentando-se com Mickey DeLenzo em sua última turnê em 2021, antes que seu coração envelhecido não suportasse mais a cirurgia de ponte de safena, quádrupla em 2018. A morte de Michael Nesmith encerra o capítulo final da jornada de um músico pioneiro que uniu o pop ao country rock, deixando um legado artístico difícil de substituir. Peter Tork como Peter Halston. Thorkelson nasceu em 13 de fevereiro de 1942 em Washington, D.C., um espírito hippie livre dos anos 1960. Aos 24 anos, assumiu a imagem adorável e descolada dos Monkees entre 1966 e 1968, tornando-se baixista e tecladista do grupo, trazendo um senso de humor único e um estilo boêmio. A banda Peter Tork rapidamente se tornou um ídolo adolescente com sua personalidade otimista, simpatia e estilo pé no chão de música folk, que lembrava a cena de Greenwich Village. Ele faleceu em 21 de fevereiro de 2019, aos 77 anos, em sua casa em Willimantic, Connecticut, após uma longa batalha contra uma forma rara de câncer de glândula salivar. Suas cinzas foram mantidas em segredo pela família, sem um funeral público para evitar a atenção pública. O patrimônio líquido de Tork na época de sua morte foi estimado em US 4 milhões, provenientes de sua carreira musical, carreira de ator e anos de turnê com o Shoe Sweater Blues, entre outros pequenos projetos. Apesar de às vezes enfrentar dificuldades com dívidas e despesas médicas, Tork ficou com uma parte dos royalties das músicas em que contribuiu, como For Pete's Sake, o hit que encerrou a 2ª temporada da série. A vida pessoal de Peter Tork não foi menos amarga. 4 casamentos fracassados e 3 filhos de 3 mulheres diferentes deixaram fissuras emocionais difíceis de consertar. Após a separação dos Monkees, Tork caiu na pobreza, chegando a ser preso por porte de drogas em 1972 e a passar vários meses na prisão, um declínio doloroso que enterrou sua reputação de ídolo adolescente. Ele admitiu em entrevistas que recorreu ao álcool e às drogas para lidar com as pressões da fama, decaindo para o vício na década de 1970, quando foi diagnosticado com um tipo raro de câncer. Em 1999, Tork passou por várias cirurgias e radioterapia, determinado a continuar se apresentando nos palcos até o último ano de sua vida. Mas a doença retornou, extinguindo toda a esperança de recuperação. A morte de Peter Tork encerrou um capítulo de uma vida trágica e gloriosa na qual o talentoso artista trouxe alegria, risos e até mesmo dor a uma geração. Henry Corden, como Babbitt. Henry Corden, nascido Henry Cohen,
nasceu em 6 de janeiro de 1920 em Montreal, Canadá, antes de se tornar uma estrela veterana da indústria do entretenimento americana. Aos 46 anos, juntou-se aos Monkees como Babbitt, um senhorio rabugento com uma carranca perpétua, mas com grande carisma cômico. Ele apareceu em 7 episódios e proporcionou um contraste bem-humorado com a jovem banda imprudente, com sua habilidade natural de atuação e sua poderosa voz para cantar. Henry tornou Babbitt memorável por seus debates clássicos e consolidou seu status como um veterano da era de ouro da televisão americana. Henry Corden faleceu em 19 de maio de 2005 aos 85 anos após uma longa batalha contra o enfisema no Hospital Sherman Oaks, na Califórnia. Ele foi enterrado no cemitério da Missão de San Fernando, o local de descanso final de muitos grandes nomes de Hollywood. Sua fortuna foi estimada em US$ 2 milhões em 2005, acumulada ao longo de mais de meio século de dedicação aos palcos e estúdios de gravação. No entanto, por trás da voz que moldou a infância de muitos, a vida de Henry Corden foi repleta de sofrimento pessoal. Ele suportou 4 casamentos tumultuados, 2 dos quais terminaram em amargas batalhas pela custódia. Sua última esposa, Angelina, esteve ao seu lado até seus últimos momentos, mas as cicatrizes de seu casamento com Thelma e Shirley Citron o assombrarão pelo resto da vida. Muitos acreditavam que o enfisema de Henry estava relacionado ao seu antigo hábito de fumar, mas ele nunca admitiu isso publicamente. Apesar de perdas dolorosas como a morte de seu amigo de longa data, Alan Reed Henry continuou a dar o seu melhor até os últimos anos de sua vida. Sua carreira de Babbitt em The Monkees ao famoso rugido de Fred Flintstone foi uma jornada extraordinária que poucos sabiam que continha tanta solidão e amargura. Rosemary, como Millie. Rosemary Mazzetta nasceu em 15 de agosto de 1923 em Nova York e entrou no mundo do entretenimento quando criança sob o nome artístico de Baby Rosemary, logo se tornando uma prodígio da música na era pós-cinema mudo. Em 1966, aos 43 anos, ela apareceu em The Monkees como Millie, uma mãe carinhosa e amorosa que trouxe calor e charme a 2 episódios, proporcionando o equilíbrio perfeito para o caos travesso da jovem banda. Rosemary manteve a sagacidade que a tornaram famosa no The Dick Van Dyke Show, tornando sua interpretação de Millie uma impressão duradoura no público da televisão. Ela faleceu em 28 de dezembro de 2017 em sua casa em Van Nuys, Los Angeles, aos 94 anos após adormecer pacificamente ao lado de seu cuidador e agente de longa data. Acredita-se que a velhice tenha sido a causa encerrando uma jornada de quase 9 décadas de dedicação incansável. As cinzas de Rosemary são guardadas em segredo por sua família em memória da lenda. Ela deixou para trás cerca de US$ 8 milhões acumulados ao longo dos anos. Como cantora, mirim, além de seu papel icônico como Sally Rogers no The Dick Van Dyke Show e inúmeros outros programas de televisão populares. Mas a vida de Rosemara não foi só elogios e aplausos. Em 1964, ela perdeu seu amado marido de 18 anos, Bob Guy, uma perda devastadora. A solidão a acompanhou por décadas, até que ela encontrou uma amizade amorosa com Vince Miranda no início dos anos 1970. Em sua autobiografia de 2002, Hold the Roses, Rosemary revelou sem pudor a imensa pressão de trabalhar constantemente desde a fama na infância e o vazio que se seguiu após o fim dos holofotes. Em seus últimos anos, ela corajosamente compartilhou sua batalha contra o câncer com o
público sempre mantendo o humor e a personalidade forte que lhe renderam o apelido de a padroeira das comediantes com a morte de Rosemary. O mundo perdeu não apenas uma voz doce e uma comediante famosa, mas também uma bela parte da história da televisão americana em sua era de ouro. Rip Taylor como Glick. Charles Elmer. Rip Taylor Jr. nasceu em 13 de janeiro de 1931 em Washington, D.C. e foi um comediante. Lendário conhecido por suas perucas coloridas e seu icônico jogo de confete. Aos 36 anos, ele apareceu em The Monkees em 1967, interpretando Glick, um vilão bizarro, engraçado, mas sarcástico, que só Rip Taylor poderia interpretar. Glick trouxe uma energia explosiva à série com seu estilo espirituoso, porém espirituoso tornando-se um personagem inesquecível. Em 6 de outubro de 2019, ele faleceu no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles, aos 88 anos, vítima de insuficiência cardíaca após uma convulsão. Suas cinzas foram espalhadas no mar havaiano, uma despedida generosa, digna do espírito indomável do artista. O patrimônio líquido estimado de Rip Taylor é de cerca de US 3 milhões, acumulado por meio de milhares de atuações. Uma participação especial. No filme de animação, A Família Addams de 1992 e inúmeras participações em sitcoms. Mas por trás desse exterior glamouroso, Rip Taylor teve uma infância conturbada. Perdeu o pai aos 2 anos de idade. Morou com uma mãe com problemas mentais. E sofreu abusos na infância. Essas feridas emocionais pareciam acompanhá-lo por toda a vida, forçando-o a manter uma imagem otimista em público. Taylor foi casado com a dançarina Rusty Rowe, mas o casamento rapidamente se desfez e ele teve um relacionamento duradouro com Robert Fortney em meio a uma série de estereótipos homofóbicos. Ele não sucumbiu ao vício em drogas, mas admitiu que a pressão constante de fazer comédia para mascarar sua solidão o desgastava. Nos últimos anos, Rip desafiou a idade com participações em Will Grace, The Emperor's New School e até mesmo em Jackass 3D, provando que sua carreira seguia firme até seu último suspiro. Com um coração valente e uma alma selvagem, Rip Taylor espalhou risos e lágrimas, e então deixou este mundo como um brilhante fogo de artifício no céu, deixando uma impressão inesquecível em todos que o amavam. Burt Mustin, como Butler. Burton Hill. Burt Mustin nasceu em 8 de fevereiro de 1884, em Pittsburgh, Pensilvânia, e tinha 82 anos quando apareceu em The Monkees em 1966. Nesta série popular, ele interpretou um mordomo idoso e severo, trazendo uma maturidade e um charme antiquado que contrastavam com a energia juvenil da banda, deixando uma impressão duradoura no público. Ele faleceu em 28 de janeiro de 1977, aos 92 anos, no Glendale Memorial Hospital, na Califórnia, após problemas de saúde devido à idade avançada. Ao longo de 2 décadas de perseverança, apesar de ter iniciado a carreira de ator apenas aos 60 anos, ele ainda acumulou cerca de US 1 milhão em centenas de papéis pequenos, porém memoráveis. Um testemunho de uma perseverança notável, raramente vista na história do cinema. A Vida, de Burt Mustin, é como um filme emocionante. Formals em engenharia, vendeu carros e trabalhou na Câmara de Comércio antes de encontrar seu caminho para os palcos. Seu casamento de 54 anos com Frances Robina Woods foi sua maior fonte de apoio emocional, mas quando ela morreu em 1969, Mustin mergulhou em um desespero solitário que poucos conseguiam compreender, superando toda a dor. Burt Mustin permaneceu firme no set com um sorriso e um olhar gentil, e então encerrou sua vida como um
Monumento aos atores especializados em interpretar vilões silenciosos, mas insubstituíveis. Henry Beckman, como promotor público. Henry Beckman nasceu em 26 de novembro de 1921 em Halifax, Canadá, e tinha 45 anos quando se juntou aos Monkees em 1966. Na série, ele interpretou um promotor, público frio e severo, que confrontou diretamente a banda em um episódio tenso e dramático, trazendo um realismo e tensão raros à história. O comportamento calmo, o olhar penetrante e a voz autoritária de Beckman fizeram dele um personagem memorável, apesar de sua breve aparição. Ele, faleceu em 17 de junho de 2008 em Barcelona, Espanha, aos 86 anos ao lado de sua segunda esposa Hillary. A causa da morte foi determinada como insuficiência cardíaca, após uma longa luta contra a velhice. Toda a carreira de Beckman de Peyton Place a Arquivo X o ajudou a acumular um patrimônio líquido estimado em US 1,5 milhão, quantia modesta, mas valiosa para um ator dedicado. Por trás dos holofotes, a vida de Beckman teve seus lados sombrios. Ele suportou os anos brutais da guerra servindo no exército canadense durante o desembarque do Dia D em Juno Beach. Em 1944, uma lembrança que o assombrou pelo resto da vida. Seu casamento com sua primeira esposa, Cheryl Maxwell, juntamente com a fundação do Duke's Oak Theatre, foi por vezes uma fonte de felicidade e inspiração, mas por vezes sufocante, enquanto ele tentava conciliar família e carreira. Após se separar de Cheryl Beckman, encontrou paz com Hillary e viu com orgulho seu filho Brian se tornar um cientista talentoso. A perda de seus amigos próximos ao longo dos anos fez com que Beckman caísse repetidamente em depressão. E então, após mais de meio século de dedicação, Henry Beckman faleceu, discretamente encerrando um capítulo heróico e deixando para trás o legado de um ator corajoso e persistente. Milton Fromm como Latham. Milton Fromm, nome completo. Milton Fromm nasceu em 24 de fevereiro de 1909 na Filadélfia e tinha o charme clássico da era de ouro de Hollywood. Ele tinha 58 anos quando se juntou aos Monkees em 1967, interpretando Latham, um personagem severo, porém espirituoso que criou inúmeras situações constrangedoras para a banda. Latham capturou com perfeição o estilo de gestão antiquado que o público frequentemente via nas sitcoms da época, ajudando Fromm a causar uma impressão duradoura em apenas um episódio. Ele faleceu em 21 de março de 1989, aos 80 anos, após anos lutando contra a insuficiência cardíaca congestiva, uma doença que lentamente corroeu a saúde do artista. Milton Fromm está enterrado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills, ao lado de inúmeros nomes lendários, encerrando uma longa jornada artística com uma fortuna estimada em US 1 milhão. Uma recompensa digna por 4 décadas de dedicação incansável. Poucas pessoas sabem que por Pambas, trás da aparência glamourosa e do rosto severo nas telas. Milton Fromm era o marido dedicado de Doris Fromm e pai de 2 filhos. Mais tarde, ele enfrentou muitas pressões à medida que sua fama decaía juntamente com o fardo de uma doença cardíaca que corroía seu espírito. De Batman a A Feiticeira e inúmeros filmes de Jerry Lewis, Milton sempre tentou manter a imagem de um ator profissional, mas certa vez admitiu em uma entrevista: "Este mundo é cruel, e às vezes você só precisa rir dele." Por trás desse sorriso esconde-se o coração de um artista que se dedica à tela americana há quase meio século. Len Lesser como George, nascido em 3 de dezembro de 1922 em Nova York, Leonard King. Lesser tinha o espírito cômico e descontraído de um ator. Nascido para interpretar papéis coadjuvantes tão brilhantes quanto leads. Em 1967,
Aos 44 anos, ele apareceu em The Monkees como George, um gangster atrapalhado que se torna motivo de risos por causa de seus encontros bobos com a banda. Len Lesser tornou o personagem inesquecível em 2 filmes com a atuação intimista e a improvisação flexível que se tornaram sua marca registrada nas telas de cinema americanas. Ele faleceu em 16 de fevereiro de 2011, aos 88 anos, vítima de pneumonia, causada por complicações de câncer em Burbank, Califórnia. Suas cinzas foram enterradas em local reservado, de acordo com a vontade da família. O patrimônio líquido estimado de Lesser em 2011 era de cerca de US 3 milhões, em grande parte devido a uma década de trabalho contínuo no cinema, aparições na televisão e a aceitação paciente de papéis coadjuvantes em comédias, algo que ele próprio mencionou com frequência na imprensa. A vida de Len Lesser pode ter parecido pacífica por fora, mas na realidade foi repleta de perdas. Ele e sua esposa de longa data, Marilyn Lesser, ficaram juntos por mais de 50 anos até que ela faleceu no início de 2011, poucas semanas antes dele. Um golpe tão severo que Len caiu em profunda depressão, perdendo toda a vontade de viver. Em seus últimos anos, Len lutou discretamente contra o câncer, continuando a aparecer em palcos e em fan meetings, mesmo com sua respiração cada vez mais fraca. Lesser é lembrado não apenas como o charmoso Leo em Seinfeld, mas também como um soldado que arriscou a vida no campo de batalha asiático durante a Segunda Guerra Mundial e, em seguida, silenciosamente reconstruiu seu sonho hollywoodiano com um sorriso próprio. Quando a vida de Len Lesser chegou ao fim, o público sentiu como se tivesse perdido um pedaço da infância. Um rosto familiar associado a gargalhadas intermináveis na televisão. Vic Tabak, como Chuck Victor. Tabak nasceu em 6 de janeiro de 1930 no Brooklyn, Nova York, filho de imigrantes sírios, e apareceu nos palcos americanos como um ator forte, talentoso e confiante. Em 1967, aos 37 anos, ele apareceu em The Monkees como Chuck, um gangster desajeitado, mas espirituoso que conduzia confrontos satíricos que faziam o público rir e deixavam uma marca indelével no episódio vibrante, sua voz rouca e poderosa e sua presença marcante, porém calorosa, ajudaram Tabak a esculpir um estilo único, mesmo em breves papéis coadjuvantes. No entanto, em 25 de maio de 1990, Vic Tabak desmaiou repentinamente em casa e foi levado às pressas para o Hospital Adventista de Glendale, onde morreu de ataque cardíaco aos 60 anos. Ele está enterrado no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, junto com muitas outras lendas de Hollywood. O patrimônio líquido de Tabak na época de sua morte era estimado em US 2 milhões, acumulado ao longo de décadas de trabalho árduo no cinema, no teatro e em participações regulares em séries de televisão populares. No entanto, por trás dos holofotes, Vic Tabak também enfrentou uma grande tragédia. Casou-se com Sheila Barnard em 1963 e teve um filho, Christopher, mas foi atormentado por problemas cardíacos ao longo da vida após se submeter a uma cirurgia de ponte de safena em 1983. Embora não falasse sobre isso publicamente, amigos próximos disseram que ele fumava muito, o que pode ter contribuído para seus problemas cardíacos. As pressões de seu trabalho, somadas à sua atuação em papéis crus de vilão, fizeram com que Tabak lutasse para encontrar liberdade artística, especialmente em seus últimos anos, quando sua fama começou a decair. Ele morreu repentinamente quando planejava retornar às telas, deixando uma perda incalculável para fãs e colegas, porque Vic Tabak não era apenas o famoso Mel Sharples, mas também um coração que ardia de paixão pelo palco até o último suspiro.